Oi, pessoal! Hoje a gente mergulha na carta a Filemon. É um texto bem curtinho, né? Escrito por Paulo lá da prisão. É uma carta bem pessoal para Filemon, que era amigo e colaborador dele. Mas olha que interessante, era lida na igreja que se reunia na casa do próprio Filemon. Sim, o que já mostra que, apesar de pessoal, tinha uma dimensão comunitária, né? Envolvia uma situação bem delicada com Onésimo, um escravo fugitivo. Exato. E o foco do Paulo não é dar ordem, é fazer um apelo. Tudo baseado no amor, na transformação que a fé traz. É isso que a gente vai explorar. Bom, vamos lá então. Paulo já começa, ali nos versículos 4 a 7, agradecendo a Deus. Ele fala da fé e do amor de Filemon. Ele destaca como Filemon ama não só a Cristo, mas também todo o povo de Deus, os santos, como ele chama. E diz que isso traz alegria e encorajamento para todo mundo, inclusive para o próprio Paulo. Mas por que começar assim com tanto elogio, sabe? Antes de fazer um pedido que a gente imagina não era nada fácil. Então, essa é uma abordagem muito relacional e sábia de Paulo. Ele primeiro constrói essa ponte, reconhece o valor, o bom caráter de Filemon, o impacto positivo dele na comunidade. Não é tipo uma bajulação, sabe? É um reconhecimento genuíno que, claro, prepara o coração do Filemon para ouvir algo que vai exigir bastante dele. Cria um clima de respeito. Entendi. Faz todo sentido. E ele reforça isso logo depois, né? Versículos 8 e 9. Ele diz que, olha, como apóstolo em nome de Cristo, ele até poderia mandar Filemon fazer o que é certo. Sim, ele tem essa autoridade. Mas ele fala, prefiro apelar com base no amor. E aí ele se apresenta de um jeito que, nossa, toca fundo. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Isso mostra uma certa vulnerabilidade, né? Muita. Ele abre mão da carteirada de apóstolo, digamos assim. Ele se coloca num lugar de amigo, alguém que está sofrendo pela mesma causa, apela pela idade, pela condição dele na prisão. Isso muda totalmente o tom. Não é uma ordem de cima para baixo. Humaniza muito a coisa. E aí sim ele entra no assunto principal. Onésimo. Paulo chama ele de meu filho. É forte, né? Meu filho que gerei entre algemas. Ou seja, Onésimo se converteu ali, com Paulo, na prisão. E tem aquele jogo de palavras super famoso, né? Onésimo, o nome, significa útil, mas Paulo reconhece. Ele antes lhe foi inútil, provavelmente por causa da fuga, talvez até um roubo, a gente não sabe os detalhes. Exato. Ele foi inútil, causou problema, mas agora Paulo diz, ele se tornou útil. E não só útil para Filemão, mas útil para o próprio Paulo também. Essa transformação é o centro de tudo, né? Com certeza, é o coração da mensagem. Paulo usa o significado do nome para martelar essa mudança. A conversão transformou Onésimo. Ele não é mais o escravo fugitivo problemático. Ele é alguém novo em Cristo, alguém que agora pode ser, de fato, útil, proveitoso. E aí Paulo diz que está mandando o Onésimo de volta. E o jeito que ele fala é de cortar o coração. Envio-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Nossa. É muito pessoal, muito íntimo. Mostra o vínculo que se formou entre eles ali na prisão. E ele até confessa que, por ele, ficaria com Onésimo ali, ajudando na prisão, como se fosse o próprio Filemão ajudando. Mas ele diz que não quis fazer nada sem o consentimento de Filemão. Para quê? Para que o bem que Filemão fizesse fosse de coração, voluntário, não por obrigação. Olha a delicadeza e o respeito de Paulo. Mesmo numa situação onde, legalmente, Onésimo era propriedade de Filemão, Paulo age com uma ética diferente. Ele está navegando as estruturas sociais da época, sim, mas está injetando nelas um princípio totalmente novo. Qual o princípio? O da fraternidade em Cristo. Ele não ignora a lei romana, mas a transcende. E aí a coisa fica, uau, muito profunda mesmo. Paulo sugere, nos versículos 15 e 16, que talvez toda essa separação, essa fuga, tenha acontecido para algo maior. Para que Filemão recebesse Onésimo de volta para sempre. Mas não do mesmo jeito, né? Não. É aí que está a virada. Não mais como escravo, mas muito acima de escravo, como irmão amado. Recebeu seu escravo fugitivo, que talvez te deu prejuízo, de volta como um irmão querido. Isso era impensável, né, naquela sociedade romana. Totalmente revolucionário. Essa é a mudança de paradigma que Paulo está pedindo. Não é só perdoar a fuga,
É redefinir completamente a relação. O status social, a condição de escravo, tudo isso fica em segundo plano diante da nova identidade em Cristo. São irmãos agora, parte da mesma família. É aplicar o evangelho na prática, né? Nas relações mais difíceis. Exatamente. E ele pede isso de forma direta no versículo 17. Se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim mesmo. É colocar Onésimo no mesmo nível de Paulo na consideração de Filemon. E para não ter desculpa, né? Tipo, mas ele me deve. Paulo assume a bronca financeira. Versículos 18 e 19. Se ele lhe causou algum dano ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, escrevo isso de próprio punho. Eu pagarei. Que coisa! É uma fiança pessoal poderosíssima. Ele tira qualquer obstáculo material da frente para focar no que importa. O relacionamento, o perdão, a reconciliação. Paulo está se colocando como garantia. E ele ainda dá uma cutucadinha de leve, né? Para não dizer que você me deve a própria vida. Ou seja, lembra Filemon da dívida espiritual que ele tem com Paulo, que provavelmente o evangelizou. É uma forma sutil de lembrar do quadro maior da graça que ambos receberam. E para fechar, ele expressa confiança. Ele fala na obediência de Filemon, mas uma obediência que ele espera que vá além do básico. Tenho certeza que você fará ainda mais do que eu peço. Ele eleva a expectativa. E ainda pede para prepararem um quarto para ele. Diz que espera ser libertado e visitá-los em breve. Isso adiciona uma camada extra ali, não? Uma expectativa de prestação de contas pessoalmente. Com certeza. Não vejo como ameaça, mas como um reforço do vínculo e da responsabilidade mútua. A visita de Paulo seria a oportunidade de ver essa reconciliação em ação. E as saudações finais de Epáfras, Marcos, Aristarco, Demás, Lucas, mostram que Filemon e Onésimo não estão sozinhos. Tem toda uma comunidade acompanhando e apoiando. Então, resumindo tudo isso. Que lição, hein? Uma carta tão pequena, mas com um peso gigantesco. Sobre perdão, sobre reconciliação e sobre como a fé em Cristo deveria, na prática, demolir as barreiras sociais que a gente constrói. Exatamente. É um chamado para viver a unidade em Cristo de forma radical. A bênção final, pedindo que a graça de Jesus esteja com o espírito deles, aponta para a fonte de onde viria essa força para Filemon agir de forma tão contracultural. É a graça que capacita. Fica então a pergunta para a gente pensar, né? O quanto a gente está disposto hoje a deixar a nossa fé redefinir relacionamentos que a sociedade ou até nós mesmos já rotulamos? Ou será que a gente acaba se conformando com as convenções, mesmo sabendo que o chamado é para algo mais profundo, mais reconciliador? Algo para a gente refletir.